foi o senhor que levou a do PT ou foi ela que o levou? Não, eu me filiei no PT, eu militava no PT desde 86, me filiei em 88. Acho que a Trindade se filiou em 86, 87. Nos conhecemos dentro do PT. Feitosa Costa. Nós não podemos mais entrar nesse tema não, né? Não, vamos para a política agora. É? Pois eu sei dar a vez ao Marco Melo. Para eu voltar e me refazer, que eu estava me preparando para fazer uma desse campo. Então vamos lá, Marcos Melo. Vereador Dudu, o senhor é uma das referências hoje dentro do PT. Por muito tempo participou do governo Wilson Martins. Como é que agora o senhor quer descredenciar a continuidade desse governo por meio do PMDB, um aliado histórico do PT, e dizer que o Estado não consegue ser melhor se não for pela batuta do PT? Primeiro, eu não descredencio ninguém. Segundo, quem vai credenciar, quem vai dar o rumo desse Estado a partir de janeiro do ano que vem é o povo, em outubro. O PMDB é nosso aliado histórico. Desde 2002, no nosso projeto nacional, o PMDB está conosco. Atualmente, o PMDB é vice-presidente da República com a gente a nível federal. Eu não desqualifico. O que nós vamos debater com a sociedade aí, Marcos Melo, você pode ter certeza, esse debate será feito. De o que é possível se fazer e se avançar mais do que se avançou até agora. Então não existe descredenciamento por parte nem minha e eu não vi ninguém do PT e não há uma decisão e uma deliberação em relação a isso de descredenciar, de dizer que o PMDB não será capaz, caso chegue ao governo, de dar continuidade a esse projeto. Muito pelo contrário, nós temos que torcer para quem venha a chegar ao poder tenha este olhar e este compromisso com esse projeto. Ninguém está aqui, o governador Wilson Martins não chegou aonde chegou hoje se não tivéssemos iniciado esse projeto em 2003, quando assumimos o governo do Estado. E o PMDB estava com a gente. Então, vereador, não tem esse descredenciamento. Dando continuidade ao raciocínio do Marcos Melo, o que a população quer entender, e o Marcos foi muito feliz quando fez a pergunta, é um grupo que elegeu primeiro o governador Wellington Dias, primeiro mandato, depois um segundo mandato, depois o governador Wilson Martins, e a população fica a se perguntar como vão se comportar PT, PSB e PMDB em lados opostos se estiveram juntos até agora. Por exemplo, qual o discurso que o PT vai apresentar diferente do candidato do governador, que descredencia o candidato do governador no sentido de ser o melhor para dar continuidade a esse projeto? Não, o que está se questionando e a população ela vai ter que fazer o seu juízo de valor, caso permaneça, eu não acredito, acho que ainda está muito cedo para se dizer que está definida as chapas que irão disputar a eleição. Não é só, a política do Piauí e no Brasil não vive só desses dois blocos que hoje estão se colocando aí à disposição. Tem outros mais atores que entrarão nessa disputa. O que se vai esperar da população é o que ela vai pensar desse conjunto como está formatado hoje. Quem é que estava de um lado e quem estava do outro lado e quem se uniu com o outro lado contra o lado que tá aqui hoje. Eu repito e afirmo, nós ajudamos a eleger o governador Wilson Martins, acho que o PT deu a sua parcela de contribuição importante na eleição do governador Wilson Martins, fomos tratorados agora em janeiro, mas nem por isso nós iremos aqui dizer que este governo não é a continuidade de um projeto iniciado em 2003. Agora, como é que está a formatação desse outro lado? Eu quero entender como é que uma população vai dissociar uma eleição que é nacionalizada. A eleição desse ano, ela é nacional e estadual, e é muito casada com a nacional. Nosso palanque, o nosso discurso e a nossa estratégia, nós temos ela definida e está tranquilo na nossa base. Nós temos um discurso único a nível nacional e vamos apresentar esse discurso com ações que foram feitas a nível nacional e a nível de Estado. Concretizar da forma como está. Terão essa coerência, terão essa capacidade de dizer para a população e a população entender de que um adversário histórico, quando a população do Piauí diz que a Dilma aqui tem mais de 79%,
Ela diz aqui no Piauí que ela está satisfeita com a administração do governo federal por várias ações, pelos programas sociais, pelo que tem trazido para cá do governo federal. E quem hoje vai estar num palanque disputando conosco vai ter que dizer para a população o que é que ele pensa a nível nacional. Eu imagino aí você ter um candidato, uma chapa com 3 candidatos nacionais. Se o povo vai entender. É essa pergunta que a gente devolve, inclusive, para esse bloco que está se formando aí. Se o povo vai entender e dissociar a questão nacional da estadual. Feitosa. Vereador, agora há pouco, na resposta aí às perguntas do Douglas, o senhor utilizou um verbo novo aí, tratorar, que já vem utilizado, mas ninguém nunca chamou de verbo. Aí o senhor disse, nós fomos tratorados agora do governo. Quer dizer que o senhor imagina que o PT tendo um candidato diferente a governador, tendo lançado um candidato diferente a governador, tendo se tornado oposição, o senhor imagina que o governador deveria deixar os cargos com todos os adversários. Aí eu pergunto para o senhor, quando o senador Hélito Dias ganhou a eleição em 2002 e assumiu o governo, ele deixou algum adversário no poder? Vamos recompor a história. Primeiro, o PT não lançou candidato, não pediu para ir para a oposição. O que aconteceu foi. Vamos resgatar aqui, Feitosa, e você conhece muito bem, a questão nacional. Quando, em setembro, o PSB nacional entregou alguns cargos de primeiro escalão para a presidenta Dilma, dizendo que ia alçar voos e queria disputar essa eleição, entendemos como uma coisa normalíssima. É natural de qualquer um partido querer crescer. E ninguém saiu aí fuzilando ninguém. Foi o que o PT do Estado fez. Nós discutimos e baixamos uma resolução em relação à nossa estratégia aqui no Estado. Deixamos em setembro o governador muito à vontade para decidir o seu rumo político-administrativo. Então o PT deixou o governador à vontade para fazer as mexidas que ele quisesse fazer. Agora, antes de setembro, em junho, quem lançou um candidato a governador sem discutir com o PT foi o governador Wilson, quando lançou o então vice-governador Zé Filho. Depois se cogitou nomes outros, do ex-prefeito Silvio Mendes, do Firmino, que essa semana disse que o governador, inclusive, consultou ele para ser o candidato a governo no ano passado. E nunca teve essa discussão conosco, com o PT. Então, quem descartou o PT não foi outro partido, nem ninguém, foi o próprio PSB do governador Wilson, porque não queria o PT nessa discussão. Tanto é que, agora em janeiro, tomou a decisão de exonerar os secretários do PT. Então não foi o PT que saiu dizendo que ia ser oposição, até porque eu costumo dizer o seguinte, a nossa bancada estadual na Assembleia vai fazer uma oposição crítica, mas não tenha dúvida, desafio aqui é qualquer um. Nós vamos ver a partir de fevereiro agora, quando voltar o ano legislativo, se o PT vai ter uma posição de ser uma oposição irresponsável, uma oposição por oposição. Não. Então quem tomou a decisão, meu caro, foi o governador, não foi o PT. É óbvio que o partido como o PT, tendo um nome forte como nós temos do senador Hélito Dias, não ia ficar no isolamento. Quem dizia do isolamento era a própria imprensa e os partidos políticos, que o PT estava ficando isolado. Quando o PT sentiu que realmente estava se formando 2 blocos, lembre que o ex-prefeito Silvio Mendes anunciou até o dia de filiação a um outro partido. Ou não foi? Eu acho que o senhor está derivando aí da minha resposta. Não. Eu gostaria de saber o seguinte, se o senhor não considera legítimo, é isso que eu quero saber, se o senhor não considera legítimo que um governante que assume tem um adversário, que ele faça o governo com seus aliados, com quem está com a campanha dele. Não só legítimo, como o PT não ficou aí atrás de tomar uma outra posição. A mesma caneta que nomeia que exonera. Agora eu estou dizendo para você, que você fez a pergunta, o que é que eu acho? Eu estou dizendo para você que quem tomou a posição de sair desse bloco aqui não foi o PT. Nós continuamos retilíneo e uniforme, no mesmo lado, com os mesmos aliados. Ninguém tomou posição de estar aí com antigos
adversários políticos, que outrora já eram aliados. Não foi o PT. Então, é a caneta que nomeia a mesma que exonera. Então, está à vontade o governador para fazer isso. Então, estou lhe respondendo isso. Que é óbvio, é legítimo. Tanto é que você não viu aí o PT causar e nem fazer cavalo de batalha com nada. Até porque, por exemplo, você concorda que a nível nacional o PSB discute a candidatura? Concorda? Pronto. Quem é que indicou o superintendente da SUDENE aqui no Brasil? O da SUDENE aqui do Nordeste, quem foi? O governador Wilson Martins. Está lá no cargo. Sim, mas o Vereador, nós temos que fazer um intervalo agora, Feitosa, por conta do tempo. E eu queria deixar uma pergunta no ar para a volta e depois a gente retoma essa discussão sobre sucessão estadual. Ainda, para muitos não, mas para a maioria, ainda pairam dúvidas sobre a escolha do governador Wilson Martins, Feitosa, como candidato do senador Wellington Dias, porque na cabeça do telespectador, da população, o primeiro nome escolhido seria do senador João Vicente. Por que houve a mudança? E hoje, na sua opinião, com base no que aconteceu, o senhor acha que essa escolha foi correta? O senhor responde já, depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já com a bancada Piauí Sabatina.